podemos abrir as Bíblias no Salmo capítulo 1. Já por 2 semanas eu estou trabalhando no sermão que eu quero pregar, mas eu não... O ruim de ser perfeccionista é que a gente nunca está satisfeito com o trabalho que está sendo feito, e eu não gostei da minha preparação, já é a 2ª semana que eu não gostei, por isso que na semana passada nós pregamos o Salmo 23 e hoje vamos pregar no Salmo 1. Querendo Deus, na semana que vem nós vamos pregar realmente aquilo que eu gostaria de pregar, mas que até o momento eu não estou satisfeito com a preparação. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Se nós pudéssemos fazer uma pesquisa de opinião, semelhante àquelas pesquisas que são feitas em épocas de eleições ou até mesmo em fora da época de eleição para saber se a população, qual o nível de aprovação da população do governo, qual o nível de desaprovação e assim por diante. Se nós pudéssemos fazer esse tipo de pesquisa, mas não perguntando se as pessoas estão gostando do governo Lula ou não, se nós pudéssemos fazer uma pesquisa em que nós perguntássemos se as pessoas querem a felicidade ou a infelicidade. Se as pessoas querem ser felizes ou infelizes. E é óbvio que a gente nem precisaria fazer essa pesquisa, né? Ninguém em sua consciência responderia dizendo, não, eu quero ser infeliz, eu quero mesmo é ser triste. Não, ninguém responderia assim. Todos querem ser felizes. A verdadeira questão, então, não é definir quem quer ser feliz, uma vez que todos querem ser felizes. A verdadeira questão é definir o que é a felicidade. O que é isso que todas as pessoas estão em busca? O que é a felicidade? Se perguntassem a você o que é a felicidade, você saberia responder? Você sabe o que é a felicidade? Você sabe reconhecer uma pessoa feliz? Todo crente em Jesus, toda pessoa que pela sua fé em Jesus tornou-se filho de Deus, deveria saber definir o que é a felicidade. Deveria saber o que significa ser feliz. Deveria ser capaz de olhar para uma pessoa e chegar à conclusão, aquela pessoa é feliz ou aquela pessoa não é feliz. Ou então, olhar para si próprio e perceber, eu sou feliz ou eu não sou feliz. Todo discípulo de Jesus, todo crente em Jesus, deveria saber definir o que é felicidade, deveria saber definir o que é ser feliz. Para muitos, a felicidade é diretamente proporcional ao tamanho da sua conta bancária. Se a pessoa abre o aplicativo ali do seu banco e percebe que ela tem muito dinheiro, ela se sente feliz. Mas se ela abrir e perceber que a sua conta está zerada ou perto de zero, se ela perceber que ela não tem dinheiro, ela se sente
triste. Então, para muitas pessoas, a felicidade é diretamente proporcional ao tamanho da sua conta bancária ou à quantidade dos seus bens. E não apenas a quantidade dos seus bens, mas a qualidade dos seus bens. Associada a essa definição de felicidade, que se baseia na ideia de quanto dinheiro eu tenho, quantas posses, quantos bens eu tenho, associada a essa definição de felicidade está a ideia de que feliz é a pessoa que consegue desfrutar de todos os tipos de prazeres, lícitos e ilícitos. Então a pessoa que consegue desfrutar o maior número de prazeres, essa é a pessoa feliz. Aquela pessoa que não tem a possibilidade de desfrutar de todos os prazeres possíveis, essa pessoa não é tão feliz assim. E se pararmos para pensar, de fato, não há nada de errado com essas duas ideias de felicidade. Estando descartada, é claro, a ideia de desfrutar aqueles prazeres que são ilícitos, né? Descartando a ideia de desfrutar prazeres ilícitos, a ideia de felicidade de que a pessoa feliz é aquela que pode desfrutar de prazeres, na verdade não há nada de errado com essa concepção de felicidade. Semanas atrás, talvez mais de um mês agora, o humorista Daniel Araújo, melhor conhecido pelo personagem que ele criou no YouTube, Pastorzão, ele acusou o Deus cristão, o Deus da Bíblia, de ser um estraga-prazeres. Disse ele que Jesus não te faz feliz. Jesus não faz as pessoas felizes, porque Jesus, supostamente, segundo ele, supostamente condena com o pecado tudo aquilo que traz felicidade às pessoas. Então, ele cita como exemplo, tu quer fazer uma tatuagem? Não pode, porque é pecado. Quer beber uma cerveja? Não pode, porque é pecado. Quer manter uma relação sexual? Não pode, porque é pecado. Um pastor, inclusive, respondeu dizendo, não, tu está errado, cara. Pode fazer tatuagem, a Bíblia não proíbe ninguém de fazer tatuagem, a Bíblia não proíbe ninguém de tomar uma cerveja, Jesus não transformou o vinho em água, Jesus transformou a água em vinho, e Jesus não proíbe as relações sexuais, né? Então, o pastorzão disse que Jesus não te faz feliz, precisamente porque Jesus condena como pecado tudo aquilo que traz felicidade às pessoas. Ao contrário dessa acusação, contrariando essa acusação, a teologia cristã afirma categoricamente que o Deus cristão, o Deus que se revela na Bíblia, não é um estraga-prazeres. O Deus da Bíblia não é contrário, não é avesso ao prazer, e isso pode ser facilmente deduzido a partir da doutrina bíblica da criação. Um dos propósitos de Deus na criação é que a humanidade experimente prazer neste mundo. Isso pode ser deduzido a partir daquela frase que é repetida várias vezes no relato da criação. Deus fez isso e ele viu que era muito bom. Ele viu que era bom, 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 e depois muito bom. Deus nos criou, por exemplo, com a capacidade de sentirmos prazer enquanto nos alimentamos. Os animais não sentem prazer enquanto se alimentam, né? Eles se alimentam porque sentem fome. Mas eles não têm prazer na alimentação. Nós temos. Deus também nos criou com a capacidade para sentirmos prazer enquanto nos reproduzimos.
Os animais se reproduzem por instinto, não por prazer. Já o ser humano se reproduz por prazer. Quando um casal devidamente casado se ajunta no ato sexual, eles não estão se ajuntando no ato sexual pensando nós temos que garantir que os nossos genes serão passados para a geração futura. Nós temos que garantir a sobrevivência da espécie humana, então nós temos que nos unir nesse ato aqui para reproduzirmos. Não. Nenhum casal se junta no ato sexual pensando dessa forma. Deus nos criou com a capacidade de sentirmos prazer enquanto nos alimentamos e enquanto nos reproduzimos. Se Deus fosse avesso ao prazer, ele faria com que essas duas funções vitais à vida, a alimentação, porque se nós não nos alimentamos, nós morremos, né? E a reprodução também é vital à vida, porque se não existe reprodução, não haverá uma segunda geração, né? As pessoas que estão vivas agora vão morrer e não haverá uma segunda geração para continuar a espécie. Então, tanto a alimentação quanto a reprodução são funções vitais à vida, vitais à permanência da espécie, né? Então, se Deus fosse avesso ao prazer, ele faria com que essas duas funções vitais à vida e à continuação da espécie fossem feitas por instinto, fossem feitas por necessidade e não por prazer, que é como os animais fazem. Eles sentem fome, eles vão lá incomodar o dono pedindo para o dono colocar ração lá no lugar onde ia colocar a ração. A cadela, a gata está no cio. Os cachorros, os gatos sentem, né, o cheiro próprio e vão tentar reproduzir. Vão tentar acasalar. Por instinto. Não por prazer. O problema da felicidade, então, não é que Deus seja um estraga-prazeres. O problema da felicidade é que o pecado nos oferece enganosamente um atalho, um caminho mais curto para o prazer. Esse é o problema da felicidade. O problema da felicidade não é que Deus seja um estraga-prazeres. O problema da felicidade é que o pecado oferece enganosamente um atalho, um caminho mais curto para o prazer. E o pecado nos convence a tomarmos este atalho, nos enganando com a promessa de que o prazer que ele nos oferece será maior e mais duradouro do que o prazer que sentimos quando nos submetemos às determinações de Deus quando ele criou o mundo e a nós. O pecado te oferece um mundo de prazeres, prazeres sem restrições, prazeres infindáveis, prazeres inimagináveis. E o que você faz quando o pecado se apresenta diante de você e te oferece esse mundo de prazeres irrestritos, infindáveis e inimagináveis? Você acredita no pecado e no que o pecado te oferece, ou você, com sabedoria, considera a oferta feita pelo pecado como sendo boa demais para ser verdade? É bom e saudável que você desconfie do pecado e das promessas que o pecado faz. Porque o pecado é um elemento contingente e condicional de existência parasitária. E com isso, eu quero dizer que o pecado, para existir, o pecado depende da lei de Deus e da boa criação de Deus. Oi? Isso, exatamente, como um parasita.
né? Um parasita ele não sobrevive por si só. Por definição, um parasita precisa de um outro ser vivo, a partir do qual ele sobrevive. Então, um parasita famoso, que nenhum de nós gosta de pensar, mas são as famosas solitárias, né? Que algumas pessoas têm, que às vezes se tornam companheiras das pessoas, né? As solitárias se tornam companheiras. Está vivendo dentro da pessoa, daquilo que a pessoa consome. Se a solitária for tirada da pessoa e colocada para viver num ambiente, ela não sobrevive, ela morre. Por quê? Porque ela é um parasita. Ela depende de outro para viver. O pecado é exatamente assim. O pecado é um parasita. Ele não sobrevive por si só. Ele não existe por si só. Ele depende da lei de Deus e da boa criação de Deus para existir. E de fato, ele depende da negação da lei de Deus e da perversão que ele promove da boa criação de Deus. A mentira, por exemplo, ela só existe como pecado porque a lei de Deus diz: não prestarás falso testemunho. Se a lei não afirmasse ou não determinasse não prestarás falso testemunho, a mentira não existiria. E assim, na verdade, que Paulo argumenta, né? O pecado ele só existe em função do mandamento. Não havendo mandamento, não há pecado. Não havendo uma proibição ou uma ordem positiva, não existe pecado. A partir do mandamento é que o pecado existe. Na negação do mandamento. Então o mandamento diz: não prestarás falso testemunho. O pecado diz: sim. Prestarás falso testemunho. Mentirás, tu tem que mentir. Se tu falar a verdade, tu vai te dar mal. Se tu falar a verdade, tu não vai conseguir obter tanto lucro quanto tu poderia através da mentira. Então, presta falso testemunho, mente, engana. E o adultério e as demais imoralidades sexuais somente existem mediante a perversão do bom propósito para o qual Deus criou o sexo. O adultério e as demais perversões sexuais existem no sexo. Não fosse a lei de Deus, não fosse a boa criação de Deus, o pecado não existiria. De modo que, pela sua própria definição, o pecado é um elemento parasitário. Ele é um parasita. Ele não tem condições de existir por si só. E além disso, o pecado somente persiste porque as pessoas permanecem pecando. Ou seja, o pecado está condicionado e contingenciado à humanidade que se rebela contra Deus. Tendo uma existência condicionada, tendo essa existência contingenciada, essa existência parasitária, o pecado, quando comparado a Deus, o pecado existe num plano muito inferior para ser capaz de cumprir as suas promessas de prazeres irrestritos, infindáveis e inimagináveis. De aqui eu me refiro àquilo que na filosofia grega se chama de cadeia do ser. Uma espécie de hierarquia que tenta numerar os níveis de existência. Né? Então, o pecado, por ser um elemento condicional, contingencial, por ser um elemento parasitário, ele está num plano muito inferior de existência, para ser capaz de cumprir as suas promessas de prazeres irrestritos, infindáveis e inimagináveis. Na cadeia do ser, o único ser que existe por si mesmo, o único ser que existe necessariamente
é Deus, o Deus da Bíblia. Se nós formos interpretar a teologia bíblica em termos da filosofia grega, Deus está no topo da cadeia do ser. Deus é o ser absoluto. Deus é o ser que necessariamente existe. Tudo que está abaixo de Deus é contingencial. Existe porque Deus quis que existisse. Deus é o único que existe por si próprio. Deus é o único que tem vida em si mesmo. Por isso a Bíblia diz que Deus é o Deus vivo. Ele vive por si mesmo. A vida dele não depende de nada além dele próprio. Então, aqui eu estou numa tentativa de comparar o pecado com relação a Deus, né? O pecado, elemento parasitário, contingencial, existe num plano muito inferior para ser capaz de cumprir as promessas que ele faz, de prazer irrestritos, infindáveis e inimagináveis. Já Deus está no topo, de modo que as promessas que Deus faz de prazer e felicidade jamais podem ser boas demais para serem verdade. As promessas que o pecado faz são boas demais para ser verdade, porque o pecado é um parasita. Né? E o que um parasita pode entregar? O parasita pode fazer muitas promessas, mas ele não tem capacidade de entregar aquilo que ele prometeu, porque ele é um parasita. A existência dele é contingencial. Ele depende de outro para sobreviver. Já Deus não depende de ninguém para existir. Deus existe por si próprio. De modo que, sendo as promessas do pecado boas demais para serem verdades, as promessas que Deus faz de felicidade e prazer jamais podem ser tidas como boas demais para serem verdade. Porque Deus existe por si só. Ele é aquele que nos criou e aquele que nos sustenta. Considerando então que para o Deus cristão, o Deus da Bíblia, a pessoa feliz é aquela que é capaz de experimentar os prazeres segundo a sua boa criação e segundo a sua lei, o Salmo 1 te ensina que você deve procurar a felicidade na lei de Deus e não no pecado, porque Deus abençoará os justos e destruirá os ímpios. Se nós fôssemos resumir o Salmo 1 em uma frase apenas, seria essa: procure a felicidade na lei de Deus e não no pecado. Porque Deus abençoará os justos. Justos são aqueles que obedecem à sua lei, né? Deus abençoará aqueles que obedecem à sua lei e destruirá os ímpios, destruirá aqueles que buscam a felicidade no pecado. Não acredite nas promessas que o pecado te faz, porque se você buscar a felicidade pela prática do pecado, talvez, muito provavelmente, você experimentará alguma medida de prazer, mas esse prazer será tão ínfimo e tão passageiro ante a destruição eterna que te aguarda logo ali adiante. A verdadeira felicidade está na obediência à lei de Deus que criou este mundo, que criou a nós, porque quando obedecemos a Deus, somos abençoados por Ele. O Espírito Santo inspirou a composição do Salmo 1 para te admoestar, para te animar a buscar a felicidade e o prazer sempre conforme os mandamentos de Deus. Procure a felicidade na lei de Deus e não no pecado, porque Deus abençoará os justos e destruirá os ímpios. O título dessa mensagem, o título que vai aparecer inclusive no vídeo do YouTube, será este: busque ser feliz a todo custo. Esse é o título da mensagem. Busque ser feliz a todo custo. E como a busca da felicidade está ligada à obediência à lei de Deus, quando afirmamos busque ser feliz a todo custo, estamos de fato ordenando obedeça à lei de Deus a todo custo.
Então é um título um tanto quanto clickbait pro YouTube, né? A pessoa vai, eu quero ser feliz a todo custo, ela vai, eu pensava que esse pregador aqui estava dizendo para pecar à vontade. Não, ele está dizendo para obedecer à lei de Deus a todo custo. Estou em busca de likes no YouTube, visualizações e likes, né? Então, quando afirmamos busque ser feliz a todo custo, nós de fato estamos ordenando obedeça à lei de Deus a todo custo. Busque ser feliz a todo custo, obedeça à lei de Deus a todo custo, procure a felicidade na lei de Deus e não no pecado, porque Deus abençoará os justos e destruirá os ímpios. Antes de entrarmos aqui no Salmo 1, vamos fazer uma pequena introdução ao livro de Salmos, tá? E eu começo dizendo algo que talvez vai surpreender vocês. Salmos é um dos livros mais importantes da Bíblia. E você pode ficar surpreendido, você pode pensar, tá, mas eu acho que todos os livros da Bíblia são os mais importantes da Bíblia, né? Não deveria existir um livro mais importante do que outro. E num certo aspecto isso é verdade. Não existe um livro mais importante do que outro na Bíblia. Toda a palavra de Deus é pura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil e proveitosa para ensinar, para corrigir, admoestar as pessoas e assim por diante. Sendo isso verdade, ainda assim nós podemos afirmar que o livro dos Salmos é um dos mais importantes que nós temos na palavra de Deus. E a razão é a seguinte: no livro dos Salmos, nós encontramos as orações, as canções, as meditações e as lamentações do povo de Deus na sua jornada neste mundo, nas mais variadas circunstâncias da vida. Você recebeu uma grande bênção, um grande livramento e quer saber como louvar a Deus de modo apropriado pela bênção, pelo livramento recebidos. O livro de Salmos te ensina exatamente a como fazer isso. Porque no livro de Salmos, nós encontramos salmos em que o salmista está louvando a Deus por ter sido abençoado, por ter recebido algum tipo de livramento. Então o livro de Salmos te ensina como e com quais palavras você deve louvar a Deus pelas suas bênçãos e livramentos concedidos. Você está no meio da provação, você está no meio da tribulação, mas você está confiante de que Deus vai te livrar, de que Deus vai te salvar. E você quer saber como expressar essa confiança em Deus em meio à tribulação, em meio à provação. O livro de Salmos te ensina como e com quais palavras você deve expressar a tua fé no livramento de Deus. Você está no meio da provação e da tribulação, mas você não está confiante em Deus. Você não está confiante que Deus vai te livrar, de que Deus vai te ajudar. Você de fato está pensando que Deus se esqueceu de ti, de que Deus te abandonou, de que Deus não está interessado em te livrar e te abençoar. E você não sabe exatamente como expressar essa tristeza e esse desespero, porque você está com medo de, ao expressar essa tristeza, esse desespero, você incorrer no pecado da murmuração, como Israel no deserto. O livro de Salmos te ensina como e com quais palavras você pode e deve expressar a Deus a tua tristeza, o teu desespero, sem incorrer no pecado da murmuração. Há salmos que vão dizer para Deus: acorda. Acorda e vem me libertar. Parece que o Senhor está dormindo aí. Parece que o Senhor não está vendo o meu sofrimento. Então o livro de Salmos é um dos mais importantes, exatamente porque ele é extremamente prático, a gente pode dizer,
com relação à vida cristã nesse mundo. Ele abrange tudo, desde a pessoa que está extremamente alegre por ter sido libertada, por ter recebido uma bênção, até aquela pessoa que está extremamente triste, desesperada, porque ela não sabe o que vai fazer e Deus esqueceu dela. Ela ora, e Deus não responde à oração que ela faz. É por isso, então, que começamos afirmando que o livro de Salmos é um dos mais importantes. Porque ele te ensina a como orar a Deus, como cantar a Deus, como lamentar diante de Deus, sem incorrer no pecado da murmuração, sem reclamar de Deus, sem ofender a Deus. E o Salmo 1, o salmo que abre este livro, ele serve, por assim dizer, para estabelecer o tom e a pressuposição básica do restante do livro de Salmos. E o Salmo 1 é o resultado de uma meditação profunda. Nós não sabemos quem é o autor, quem compôs o Salmo 1. Mas a pessoa que compôs esse salmo, ele meditou profundamente na lei de Deus. Ele meditou profundamente na questão da felicidade, na questão da bem-aventurança, tanto terrena quanto eterna. Ele meditou acerca do fim das pessoas, o fim daqueles que obedecem a Deus, o fim daqueles que desobedecem a Deus, e assim por diante. E o resultado dessa meditação são esses 6 versos que nós lemos. E nós lemos o versículo 1, que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E quando você lê ou ouve a expressão bem-aventurada, ou a expressão bem-aventurado, usada aqui no Salmo 1, você provavelmente se lembrou do discurso de Jesus lá no Sermão do Monte. Discurso de abertura no Sermão do Monte, que é chamado de as bem-aventuranças. O livro de Salmos, como o restante do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Ele não foi escrito em português, né? O português não existia na época. Foi escrito em hebraico. E num período intertestamentário, no período de 400 anos mais ou menos, que ocorre entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, é um período de aproximadamente 400 anos. Nesse período intertestamentário, o Antigo Testamento o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego. Exatamente porque naquela época ali, o Império Grego surgiu, conquistou Israel, né? E a língua grega se tornou a língua franca do mundo de então, da mesma forma como o inglês é hoje, né? Se tu quer viajar para qualquer lugar, tu deve pelo menos aprender o inglês, né? Porque sabendo o inglês, tu viaja para os Estados Unidos, para a Inglaterra, obviamente, mas também tu viaja para qualquer lugar na Europa. E as pessoas lá vão te entender. Tu viaja para a Ásia, se tu fala inglês, as pessoas lá também vão te entender. Então, aquilo que o inglês é para nós hoje, uma língua internacional, uma língua, um idioma que tu consegue se comunicar com qualquer pessoa no mundo, assim era o grego na época. Se tu queria ter a capacidade de te comunicar com outras pessoas, tu deveria saber falar o grego. E é por isso que o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego. E essa tradução recebe o nome de Septuaginta. Septuaginta vem de septuagésimo, né? 70, porque reza a lenda, não foi assim que aconteceu, mas a lenda era que 70 sábios de Israel, cada um deles entrou numa caverna e cada um deles produziu uma tradução do hebraico para o grego, e daí depois, quando eles foram comparar, essa tradução era exatamente igual. Isso é lenda, isso não existe, mas a lenda deu nome a essa tradução Septuaginta, né? Muitas vezes chamada de a versão dos 70.
Em obras teológicas, por exemplo, esse nome Septuaginta ele é resumido com as letras LXX, que é o numeral 70 em numerais romanos, né? O número 70 em numerais romanos. Né? Então, se você estiver lendo algum livro teológico e encontrar lá LXX, o autor está se referindo à Septuaginta. Tá? Então, quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, a palavra hebraica aqui, asre, que para nós aqui foi traduzida como bem-aventurado, essa palavra foi traduzida para o grego Macarios, que é a mesma palavra que Jesus usou no Sermão do Monte, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito e assim por diante. Então, a versão da Septuaginta do Salmo 1 usa exatamente a mesma palavra grega que Jesus, séculos mais tarde, usaria no Sermão do Monte. E Jesus sabia disso. Né? Jesus, obviamente, sabia que na Septuaginta foi usada a palavra Macarios, por exemplo, no Salmo 1, versículo 1. Jesus sabia que no Salmo 32, versículo 1, na versão da Septuaginta, também foi usada a palavra Macarios. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não impôs... Vamos abrir lá para mim não citar errado aqui o Salmo, né? Para não ficar feio depois. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. E há outros salmos e há outras passagens no Antigo Testamento em que essa expressão é usada, né? E que na versão grega vai ser usada a palavra Macarios. E Jesus, obviamente, sabe disso. Quando vai fazer o seu discurso das bem-aventuranças no Sermão do Monte. Então, não é uma coincidência Jesus pronunciar as suas famosas bem-aventuranças usando a palavra Macarios. Quando Jesus começa o seu discurso dizendo bem-aventurados, Jesus certamente está pensando, dentre outras passagens no Antigo Testamento, Jesus certamente está pensando nesse homem e nessa mulher que são descritos aqui no Salmo 1. Quando Jesus diz bem-aventurados os mansos de espírito, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça e assim por diante, Jesus ele está pensando nesse homem e nessa mulher que são descritos aqui no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus está pensando nessa pessoa aqui. Jesus está pensando na pessoa que está sendo descrita aqui no Salmo 1, versículo 1. E alguns intérpretes do Salmo 1 olham para esses três verbos aqui, né? Andar, deter-se, assentar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos intérpretes olham para esses três verbos, andar, deter-se e assentar-se, como se eles indicassem um tipo de progressão. Primeira pessoa está andando, depois ela se senta, ela se assenta, ela se detém, na verdade se detém, e depois ela se assenta. Primeiro ela está de passagem, ela passa de passagem pelos ímpios, depois ela está passando, ela se detém um pouco e daí depois continua o seu caminho e depois ela chega e se assenta com os ímpios, com os pecadores. Muitos intérpretes então tomam esses três verbos como se eles indicassem algum tipo de progressão, né? Primeiro de passagem, depois se detém e depois se assenta. Eu particularmente não creio que esses três verbos indiquem progressão. Talvez eles indicassem progressão se o Salmo dissesse algo como: feliz o homem que não anda por perto dos ímpios, nem se detém para ouvir
né? E nem se assenta para com eles falar. Mas não é isso que o verso diz. O verso não nos diz andar por perto dos ímpios, mas andar segundo o conselho dos ímpios. A palavra hebraica ezá, traduzida aqui como conselho, tem o significado de plano. Plano. Tem o sentido... O que é um plano? Um plano são a delineação de passos que uma pessoa deve tomar para atingir um determinado objetivo. Isso é um plano. Ela quer atingir um determinado objetivo e ela raciocina o que eu tenho que fazer para conseguir esse objetivo. Eu tenho que fazer isso, aquilo. Isso é um plano. E esse é o sentido da palavra ezá, conselho, plano. Quando nós lemos, então, a primeira parte do versículo 1, nós podemos ler da seguinte forma: bem-aventurados são o homem e a mulher que não planejam a sua vida da mesma forma que os ímpios planejam as suas vidas. Não andam segundo os conselhos dos ímpios. Não andam segundo os planos dos ímpios. Felizes são o homem e a mulher que não se aconselham com os ímpios para com eles aprender o que devem fazer para experimentarem os prazeres criados por Deus e distorcidos pelo pecado. Então, andar segundo o conselho dos ímpios, deter-se no caminho dos pecadores e assentar-se na roda dos escarnecedores, não implica uma progressão, mas na verdade são expressões sinônimas que expressam a mesma realidade espiritual. A realidade da pessoa que, quando ela vai buscar conselho, ela não se aconselha com Deus, ela não busca na palavra de Deus o que ela deve fazer, ela não vai se aconselhar com aqueles que são mais velhos na fé, que têm mais experiência, ela não vai se aconselhar com seu pastor, não, ela vai se aconselhar com seu amigo incrédulo. Olha, eu estou enfrentando esse problema na minha vida. O que tu aconselha que eu faça? O que tu faria se tu estivesse no meu lugar? Essas expressões se referem à pessoa que planeja a sua vida da mesma forma que os ímpios, que os pecadores, que os escarnecedores planejam as suas vidas. Se refere à pessoa que administra a sua vida da mesma forma que os ímpios, os pecadores e os escarnecedores administram as suas vidas. Então, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Anda, né? Andar, não se detém no caminho, né? Vocês devem saber muito bem que na Escritura o verbo andar e o substantivo caminho, quando não são usados nos seus sentidos literais, apontam para o estilo de vida de uma pessoa. Então, quando João escreveu, quem afirma estar nele deve andar como ele andou. Quando o apóstolo João escreveu isso na sua epístola, o sentido é que aquele que afirma crer em Jesus deve viver o mesmo estilo de vida que Jesus viveu. Ou ainda, quando Jesus afirmou que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, Jesus estava dizendo que quem vive um estilo de vida contrário ao ordenado por Deus, um caminho largo, um caminho que não é restringido pela lei de Deus, né? Alguém que vive a sua vida, que vive um estilo de vida que não é restringida pela lei de Deus, essa pessoa será destruída. Ela está indo em direção à perdição. Então, ao meditar com profundidade na lei de Deus para entender o que é felicidade e o que significa ser feliz neste mundo criado por Deus, o autor deste salmo chegou à conclusão que felizes são o homem e a mulher
cujos estilos de vida são completamente opostos ao estilo de vida dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. O estilo de vida da pessoa que é realmente feliz é completamente oposto ao estilo de vida dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Nós sabemos que os ímpios são aqueles que fazem o mal. E nós sabemos que os pecadores são aqueles que, por óbvio, cometem pecado. Mas quem são os escarnecedores? De quem os escarnecedores escarnecem? No Salmo 1, os escarnecedores não são pessoas que ridicularizam o próximo. No Salmo 1, os escarnecedores são aqueles que escarnecem de Deus, são aqueles que ridicularizam a Deus, que falam contra Deus e que vivem como se Deus não existisse e como se Deus não os fosse julgar pelos seus pecados. O escarnecedor é o pastorzão, ele é um escarnecedor. Porque quando ele diz Jesus não traz felicidade, Jesus não faz as pessoas felizes, quando ele diz que Deus é um estraga-prazer, porque tudo aquilo que supostamente faria com que as pessoas fossem felizes, Deus diz que é pecado, ele está escarnecendo de Deus. Ele está ridicularizando a Deus. Ele é um escarnecedor. Sim. Sim, ele disse, não, eu não pedi para Jesus morrer por mim, né? Que culpa eu tenho que Jesus quis morrer por mim? Eu não pedi para Jesus morrer por mim. Né? É um escarnecedor. Alguém que está escarnecendo a Deus, escarnecendo Jesus, ridicularizando Deus, ridicularizando Jesus. No final das contas, não apenas o pastorzão, tá? No final das contas, todos os ímpios e pecadores escarnecem de Deus. Porque as suas maldades e os seus pecados demonstram que eles não creem na existência de Deus e nem no juízo de Deus. Eles vivem como se Deus não existisse e como se Deus não fosse julgá-los. Como é o teu estilo de vida? Você planeja a tua vida segundo os mesmos princípios que os ímpios usam para planejar as suas vidas? Quando você quer saber o que deve fazer em uma determinada circunstância, você se encontra num dilema e você não sabe o que deve fazer, você busca o conselho dos ímpios para com eles aprender? Para saber o que eles fariam no teu lugar? Se alguém fosse julgar o teu estilo de vida, se alguém te observasse, o modo como você vive, a forma como você age, as palavras que você profere, se alguém fosse te observar por um dia, por uma semana, por um mês, essa pessoa chegaria à conclusão de que você é um filho de Deus? Ou ela concluiria que você é um ímpio? Ela concluiria que você anda segundo o conselho dos ímpios? Ela chegaria à conclusão que você é um filho de Deus? Ou que você é alguém que planeja a vida como os ímpios planejam, que você busca o conselho dos ímpios para viver exatamente como eles vivem? Você busca a felicidade no pecado, como fazem os pecadores? Você se deixa enganar pelo pecado, crendo que ele pode te dar prazeres maiores e mais duradouros do que os prazeres oferecidos por Deus? A tua vida e tudo o que você faz é um testemunho que honra a Deus ou é uma zombaria de Deus e do juízo de Deus?
Se você viver como vivem os ímpios, se você planejar a sua vida como os ímpios planejam as suas vidas, se você administrar tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem da mesma forma como os pecadores fazem, no final das contas, você está buscando a felicidade e o prazer no pecado. E o que ocorre é que, embora você possa até experimentar alguma medida de prazer e felicidade no pecado, no final você encontrará apenas a morte. Busque a felicidade e o prazer na lei de Deus e medite na lei de Deus de dia e de noite para que você saiba o que deve fazer e então você experimentará a felicidade e o prazer que apenas Deus pode te dar. Porque o homem feliz é aquele que, em vez de planejar a sua vida como os ímpios planejam, em vez de seguir aquilo que os escarnecedores aconselham, esse homem feliz, essa mulher feliz, no versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Lei, no original hebraico, é a palavra Torá, que significa lei, instrução, sendo também a palavra para descrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. E essa palavra lei, Torá no hebraico, nomos no grego, ela não é muito benquista, não é muito apreciada no meio cristão moderno. Por mais incrível que pareça, interpretações erradas da Escritura fizeram com que parte da igreja cristã tenha se tornado antinomiana. O que essa palavra significa? Saúde. Glei, no grego, nomos. Anti é uma preposição que significa contra. Né? Então, antinomiano é a pessoa que se coloca contra a lei, na teologia, né? A pessoa antinomiana é a pessoa que se coloca contra a lei de Deus. E com relação a esse assunto, talvez o texto bíblico mais distorcido seja Romanos 6,14. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E muitos tomam esse verso escrito por Paulo e citando ele pela metade, porque aqui eu citei ele pela metade, e é assim que normalmente as pessoas citam ele, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitas pessoas tomam esse verso e citando ele pela metade, o interpretam como se o crente da nova aliança nada tivesse a ver com a lei da antiga aliança. E eu estou falando disso exatamente porque aqui no Salmo 1, versículo 2, o salmista está dizendo que bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei de Deus. Mas como eu poderia ter prazer na lei de Deus se eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça? Quando lemos todo o contexto de Romanos 6,14, fica claro que em nenhum momento Paulo está ensinando que o crente da nova aliança não deve obedecer à lei da antiga aliança. E eu vou ler aqui o contexto maior para vocês. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Todo este contexto nos informa que o fato de Deus nos salvar pela sua graça, ou seja, sem a concorrência das nossas obras de obediência à lei, do fato de que Deus nos salva pela sua graça, nós não podemos concluir que recebemos de Deus a sua permissão para pecar.
E Paulo viu a necessidade de argumentar deste modo exatamente porque muitos, nos dias de Paulo, diziam exatamente isso. Se a salvação é pela graça e não pelas obras da lei, isso quer dizer que eu não preciso obedecer à lei. Colocando de uma outra forma, isso quer dizer que eu posso continuar pecando. O pecado nada mais é, isso a gente afirmou na introdução, o pecado nada mais é do que a transgressão e a desobediência da lei de Deus, né? Não prestarás falso testemunho. A mentira é pecado exatamente porque se contrapõe a esse mandamento. E o mesmo é verdade com qualquer outro pecado que possa existir. Só é pecado porque se contrapõe àquilo que Deus ordena na sua lei. Todos os comportamentos, ações e palavras que são considerados como pecados pela palavra de Deus são de fato comportamentos pecaminosos unicamente porque a lei de Deus assim afirma. Logo, sendo que a preocupação de Paulo em Romanos 6 é demonstrar que a salvação pela graça não significa que Deus está nos dando a permissão para pecarmos, e sendo que todo e qualquer pecado é a transgressão e desobediência da lei de Deus, nós concluímos necessariamente que quando Paulo escreveu "não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça", ele jamais poderia afirmar, ou jamais poderia estar querendo dizer, que os crentes da nova aliança não estão obrigados por Deus a obedecer à lei da antiga aliança. Esses dias, talvez há uns 2 meses atrás, eu estava ouvindo alguém, que eu gosto de ouvir, eu gosto da pessoa, estava ouvindo alguém falar, e essa pessoa, ela estava expressando exatamente essa posição aqui. E eu pensei, como, cara? Como tu pode estar falando isso? Ele estava dizendo o seguinte, nós não obedecemos os 10 mandamentos. O crente não tem a obrigação de obedecer os 10 mandamentos. Como eles se encontram em Êxodo ou em Deuteronômio. Nós obedecemos os 10 mandamentos porque eles são repetidos no Novo Testamento. Foi assim que esse camarada teólogo, foi assim que ele se expressou. Eu pensei, como, cara? Porque o exemplo clássico que se dá sempre é o seguinte, bom, o Novo Testamento não proíbe relações sexuais com animais. Esse mandamento só aparece no Antigo Testamento. Não aparece no Novo. Se o crente só deve obedecer do Antigo Testamento aquilo que foi repetido no Novo, isso quer dizer então que está liberado, né? Porque esse mandamento não foi repetido. E na verdade essa pressuposição de que é necessário repetir não faz nenhum sentido. Por que Deus teria que repetir tudo aquilo que ele já revelou anteriormente? Não faz sentido. Ah, não. Se não é repetido no Novo, então não deve ser obedecido pelo. O crente do Novo Testamento, da Nova Aliança, não tem obrigação de obedecer. Isso pressupõe que Deus deveria realmente, né? Que eu fico pensando naquele pai, naquela mãe que deu uma ordem para o seu filho, disse: ó, eu não quero que tu faça isso. E o filho vai lá e faz, desobedece. É castigado, é disciplinado, tudo. E o pai e a mãe repetem: não faz mais isso, eu não quero que tu faça isso. E a criança vai lá e desobedece de novo. A criança é castigada, é disciplinada. O pai diz: eu tô te dizendo, não é para tu fazer isso. A criança vai lá e faz de novo. Daqui a pouco o pai se irrita, a mãe se irrita e diz: olha, eu não tenho que estar me repetindo para ti a todo momento. Tu já sabe que tu não deve fazer isso.
Né? Não faz sentido um pai e uma mãe tem que se repetir a todo momento. Não faz sentido o pai e uma mãe, todo dia, todo novo dia, ter que repetir para o seu filho, para sua filha, tudo aquilo que eles devem fazer e tudo aquilo que eles não podem fazer. Né? Não faz sentido isso. Se alguma coisa foi dita há um ano atrás, isso continua sendo válido hoje. Né? Só porque faz um ano que o pai e a mãe disseram que é errado roubar ou é errado mentir, só porque eles não repetiram nesse um ano, isso não quer dizer que a criança tenha liberdade de pensar: bom, o meu pai e a minha mãe por 365 dias não disseram para mim que roubar e mentir é pecado, então, ou é errado, eles não querem que eu faça isso, então agora eu tenho a liberdade de fazer isso porque eles não repetiram. Não, é óbvio que não tem, porque um pai e uma mãe não deveriam ter que ficar se repetindo a todo momento. Foi dito uma vez, essa única vez basta. É assim também Deus, né? Deus falou uma vez, essa única vez basta. Deus não precisa ficar a todo momento os repetindo, né? E daí a gente, não, se Deus não repetiu isso, então quer dizer que agora eu posso fazer? Não. Deus, assim como um pai e uma mãe, Deus não precisa ficar se repetindo a todo momento. Os únicos mandamentos que nós não temos obrigação de obedecer são... Tem duas visões. A visão errada é a seguinte: eu só devo obedecer aqueles mandamentos que são repetidos. Essa é a visão errada. A visão correta é: eu só não devo... Como é que eu coloco aqui? Os únicos mandamentos que eu não devo obedecer são aqueles que foram revogados pelo Novo Testamento. Não é uma questão de eu só obedeço se foi repetido. Não, eu não tenho obrigação de obedecer, ou eu não devo cumprir aquilo que foi revogado. Então, por exemplo, os sacrifícios. Né? A lei de Deus ordena vários tipos de sacrifícios e oferendas que eram feitas a Deus. Por que nós não vamos realizar nenhum tipo de sacrifício aqui hoje? Porque nós não temos algum animal, alguma ovelha que nós vamos aqui, né, cortar o pescoço dela e sangrá-la até a morte, né, em sacrifício a Deus. Nós não vamos fazer isso, por quê? Porque o Novo Testamento revogou esses mandamentos com respeito aos sacrifícios de animais. Por que nós podemos comer bacon e costelinha de porco no churrasco? A lei de Deus proíbe, né? A lei de Deus proíbe que fosse comida a carne de porco. Mas por que nós podemos comer? Não é porque o Novo Testamento não repete as leis alimentares. Não, nós podemos comer exatamente porque o Novo Testamento revogou aquelas restrições alimentares. Revogou quando, em Marcos 7, se eu não me engano, acho que é Marcos 7. Não tenho certeza agora do capítulo, mas é em Marcos, quando Jesus está discutindo aquela questão de se eu como com as mãos por lavar, né? Então, se eu como com as mãos por lavar, eu não lavei as minhas mãos e eu como alguma coisa, eu estou ficando impuro do ponto de vista cerimonial, né? Jesus argumenta: não, o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca. O que contamina o homem é o pecado, que procede do seu coração. E daí Marcos faz um comentário ali, dizendo o seguinte: olha, a partir disso, Jesus estava declarando puras todas as comidas. Então o próprio Marcos ali entende que quando Jesus se expressa daquela forma, o que contamina o homem não é aquilo que entra na sua boca, mas sim aquilo que sai do seu coração. O próprio Marcos interpreta: olha, aqui Jesus está revogando todas aquelas leis alimentares, todas aquelas leis dietéticas que impunham restrições sobre os alimentos puros e impuros, aquilo que podia comer e aquilo que não podia comer, porque aqui Jesus declarou puras todas as comidas. E isso acontece também em Atos. Quando Pedro está lá orando, antes ele sentiu fome, ele pediu lá para o pessoal na casa onde ele está hospedado para preparar comida para ele. Enquanto isso ele vai orar, e quando ele está orando ele tem uma espécie de visão.
E nessa visão, ele vê um lençol baixando, e ele vê nesse lençol vários animais. Animais impuros, animais que a lei de Deus declarava impuros, dizendo, não pode comer a carne desses animais. E Pedro ouve uma voz dizendo, Pedro, tu tá com fome, né? Sim, eu tô com fome, então, por que? Mata e come. E Pedro pensa, não, não, sai daqui, Satanás, não, eu não posso. Eu não posso, porque eu jamais, Senhor, o Senhor sabe que eu era um cara esquentado no passado, né? O Senhor sabe que eu me irritava facilmente, eu inclusive peguei a espada e cortei lá a orelha lá do servo do sumo sacerdote, mas um pecado que eu nunca cometi foi esse. Eu nunca comi nada impuro. Eu cometi vários outros pecados, mas esse aqui eu nunca cometi. E a voz de novo vem e fala a ele e diz, olha Pedro, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E o sentido maior dessa visão é exatamente o Espírito Santo preparando Pedro para o que vai acontecer em seguida. Porque logo em seguida chegam 2 ou 3 homens, agora não me lembro, eles batem ali na porta da casa procurando por Pedro, eles foram enviados por Cornélio, um gentil. Eles foram enviados por Cornélio, porque um anjo tinha aparecido a Cornélio, dizendo para Cornélio, Cornélio, manda chamar a Pedro, e Pedro vai pregar para ti. Pedro vai pregar para ti palavras pelas quais tu vai ser salvo. E Pedro não iria até Cornélio. Pedro não entraria na casa de Cornélio, porque exatamente as leis dietéticas era o que garantia a separação dos judeus dos gentios. Porque em Cornélio muito bem poderia ter lá na sua mesa uma carne de porco. E Pedro, o judeu, por praxe, ele não entrava na casa do gentio exatamente para não se contaminar. Mas agora, na nova aliança, Jesus está purificando para si um povo, não apenas entre os gentios, mas também, não apenas entre os judeus, desculpe, mas também entre os gentios, de modo que não faz mais sentido a permanência dessa lei, dessas leis dietéticas que separavam judeus e gentios. Então a questão não é se é repetido no Novo Testamento. A questão é se foi revogado pelo Novo Testamento. Não importa se uma lei ou um mandamento foi repetido no Novo Testamento ou não. É uma lei de Deus, deve ser cumprida, deve ser obedecida. A única exceção é o Novo Testamento revogou. Se o Novo Testamento revogou, não tem mais por que ser obedecida. Sim, exatamente. O Novo Testamento revogou? Revogou. Então não deve ser, não deve ser mais obedecido. O Novo Testamento não revogou? Então deve ser obedecido. Muita gente prega contra o dízimo exatamente assim, né? Porque não é ensinado. Jesus cita o dízimo, né? Tu deve fazer isso, não deve fazer as coisas menores da lei, que ele inclui o dízimo, mas tu não deve desprezar as maiores. Né? Mas fora essa citação que Jesus faz, não existe um ensino positivo acerca do dízimo, né? Paulo não escreve nas suas cartas dizendo, tem que dar o dízimo, nem Pedro faz isso. Então muitos pregam contra o dízimo exatamente assim. O Novo Testamento não fala nada. Mas a questão não é se o Novo Testamento repetiu, a questão é se o Novo Testamento revogou. O Novo Testamento revogou o dízimo? Não. Então, ele deve continuar sendo obedecido. O Novo Testamento revogou sacrifícios de animais? Sim, revogou. Então, nós não vamos sacrificar animais. O Novo Testamento revogou as leis dietéticas? Sim, revogou. Então, a pessoa pode comer carne de porco tranquilamente. Pode comer o seu bacon, no churrasco de domingo pode ter lá a costelinha de porco, não tem nenhum problema. Né? Não... Mais ou menos isso, Não nos termos daquele pastor herege que queria hoje atualizar a Bíblia. Não. É uma atualização prevista por Deus, né? Exatamente.
Então, qualquer que seja o significado de pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, essa expressão, essa frase, ela jamais poderá significar que os crentes do Novo Testamento não têm a obrigação de obedecer à lei do Antigo Testamento. Porque se fosse esse o significado, Paulo estaria permitindo que pecássemos, no mesmo contexto onde ele diz que não devemos apresentar os nossos corpos como instrumentos do pecado. Ou seja, Paulo estaria se contradizendo dentro desse contexto. Então, quando o Salmo 1, eu inverti aqui, deveria ser 1, versículo 2, eu coloquei 2, versículo 1. Quando o Salmo 1, versículo 2 nos afirma que a verdadeira felicidade e prazer são encontradas na lei de Deus e na energia que empenhamos quando meditamos na lei de Deus de dia e de noite, de modo nenhum os crentes em Jesus devem pensar que eles estão isentos dessa responsabilidade. De modo nenhum, os crentes em Jesus devem pensar, não, mas eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, então eu não preciso meditar na lei de Deus de dia e de noite. Não. Deve meditar na lei de Deus de dia e de noite. Você quer vencer as tentações que se apresentam a ti todos os dias? Você quer se fortalecer contra o pecado? Então não existe outro caminho além do caminho proposto pela lei de Deus. A obediência à lei de Deus. Você quer experimentar toda a gama de felicidade e prazer que a palavra de Deus promete aos filhos de Deus? Então não existe outro estilo de vida além do estilo de vida que Deus ordena na sua lei. De modo que é necessário que o teu prazer esteja na lei de Deus. É necessário que você medite na lei de Deus, e isso continuamente, tanto de dia quanto de noite. Se o teu prazer estiver na lei de Deus e você meditar na lei de Deus de dia e de noite, então você aprenderá o que deve fazer nas mais variadas circunstâncias da vida. E aqui eu vou falar algo que eu não coloquei aqui no meu manuscrito, mas que eu imagino ser útil aqui nesse contexto. Um dos modos pelos quais você pode meditar na lei de Deus continuamente, de dia e de noite, é observando as pessoas ao teu redor e as circunstâncias que elas estão vivendo. E o que a lei de Deus, o que a palavra de Deus oferece como solução para os problemas e circunstâncias que as pessoas estão enfrentando. Eu comecei a fazer isso há algum tempo atrás e na verdade não foi algo que eu planejei fazer. Foi simplesmente um instinto. Não foi algo assim que eu pensei, eu vou agir dessa forma. Não, foi simplesmente algo natural em mim. Eu tomei conhecimento de uma pessoa crente, casada, cujo casamento estava se deteriorando, de fato chegou ao final. E eu tinha uma noção do que essa pessoa entendia acerca do porquê tudo isso estava acontecendo. E eu comecei a pensar, como a lei de Deus poderia solucionar isso? Ou como a lei de Deus poderia prevenir que isso chegasse a acontecer? Então, um dos modos pelos quais você pode meditar na lei de Deus de dia e de noite é o seguinte: você está lendo a Bíblia, né? E de repente você observa uma pessoa vivendo uma circunstância e exatamente você percebe, olha só, aquela parte da Bíblia diz respeito à circunstância da pessoa que a pessoa está vivendo ali.
E você começa a pensar, o que será que mais a palavra de Deus tinha a dizer acerca dessa circunstância? E como essa circunstância pode ser resolvida ou até mesmo pode ser prevenida. Isso pode ser muito útil para você, né? Porque a partir do momento que você percebe como pode prevenir alguma circunstância, você já sabe como evitar esse problema na própria vida. Né? Porque de repente você observa uma pessoa enfrentando problemas do casamento, problemas que você até o momento não está enfrentando, mas que pode enfrentar dentro de 2 ou 3 anos. Se você não meditar na lei de Deus, observando o problema daquela pessoa, daqui a 2, 3 anos você vai enfrentar aquele problema e você não vai ter solução. Agora, se você começar a aplicar a palavra de Deus aos problemas práticos que existem na vida, você estará pronto para solucionar. E você estará pronto, melhor do que solucionar, você estará pronto para prevenir. Você vai poder ajudar a pessoa que está sofrendo. Você vai poder se aproximar da pessoa e dizer, olha, eu não estou querendo me intrometer aqui, chegar onde eu não fui chamado, mas eu acho que eu tenho algo que pode te ajudar. Você vai poder ajudar as pessoas e você vai prevenir que esses problemas ocorram na tua própria vida, no teu casamento, na tua família e assim por diante. Se o teu prazer estiver na lei de Deus e você meditar na lei de Deus de dia e de noite, então você aprenderá o que deve fazer nas mais variadas circunstâncias da vida. E o resultado da tua obediência a Deus será a frutificação da tua vida, de tudo aquilo que Deus preparou para você, de acordo com o propósito pelo qual Ele te criou e salvou. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A imagem aqui é simples de entender, né? Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem, né? Está dizendo acerca de uma vida que realmente está florescendo, uma vida que está dando certo. Algo que está funcionando como deve funcionar. Né? O resultado da tua obediência a Deus será a frutificação na tua vida de tudo aquilo que Deus preparou para você, de acordo com o propósito pelo qual Ele te criou e salvou. Prosperar, no versículo 3 aqui, ele não tem necessariamente o sentido de prosperar financeiramente. Ele pode ter esse sentido, mas não necessariamente. Prosperar aqui tem o sentido de ser capaz de cumprir os propósitos pelos quais Deus te criou e salvou. Se Deus tem o propósito que você tenha bens e dinheiro, uma quantidade maior do que normalmente as pessoas têm, prosperar aqui terá o sentido sim de prosperidade financeira, mas não é uma prosperidade mágica como aquela pregada pela Universal do Reino de Deus. Onde você vai lá e participa das campanhas e daí você fica rico. Não, é uma prosperidade que ocorre naturalmente, com a bênção de Deus, mas ocorre naturalmente. De repente alguém te oferece um emprego que paga muito mais do que aquele onde você estava antes. E você se empenha nesse emprego e você prospera nesse emprego, você é promovido e você passa a ganhar ainda mais. Então, prosperar aqui pode ter o sentido no sentido financeiro, mas não necessariamente. Prosperar aqui, o sentido mais claro, é cumprir os propósitos pelos quais Deus te criou e salvou. Você vai conseguir cumprir o propósito ou os propósitos pelos quais Deus te criou e salvou. Porque Deus tem um propósito específico para cada um dos seus filhos. Isso pode ser deduzido a partir daquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios 12. Né? Quando ele fala acerca do corpo de Cristo sendo formado por muitos membros. E cada membro tem uma função específica.
Cada membro tendo uma função específica, quer dizer que cada um dos filhos de Deus, Deus estabeleceu para eles um propósito. Algo que eles devem produzir. E a verdadeira felicidade e prazer são encontrados exatamente quando cumprimos por completo o propósito pelo qual Deus nos criou e salvou. E é fácil de entender por que a nossa felicidade e prazer depende de cumprirmos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Todos nós, creio eu, já tivemos a oportunidade de usarmos alguma ferramenta ou equipamento para realizar algum tipo de trabalho. O fabricante do aparelho ou ferramenta, eles especificam bem claramente como é que devemos usar aquele equipamento ou ferramenta para fazermos um trabalho bom e perfeito. Por exemplo, um fabricante que faz uma chave de fenda. Esse fabricante jamais pensou que alguém usaria a chave de fenda como martelo, né? Então, não faz sentido a pessoa pegar uma chave de fenda e tentar pregar um martelo na madeira, né? A pessoa vai ficar lá... O que eu falei? Tá. Pregar o prego na madeira, ela vai ficar lá o dia inteiro martelando com a chave de fenda e não vai conseguir, né? Aí depois ela vai ligar lá pro SAC, né? Serviço de atendimento ao consumidor, ela vai reclamar dizendo, olha, a ferramenta de vocês é ruim. O cara vai dizer, como assim é ruim? Pô, eu fiquei o dia inteiro tentando martelar um prego na madeira e não deu certo. O cara vai dizer, sim, senhor, mas nós fabricamos essa chave de fenda não para martelar pregos. Se o senhor quer martelar um prego, o senhor deve usar um martelo. Nós criamos a chave de fenda para que o senhor trabalhe com parafusos. Isso aqui é para enfiar um parafuso na madeira. Se eu quiser furar essa parede aqui atrás de mim, se eu quiser perfurar essa parede para colocar nela um parafuso, eu quero fazer uma prateleira aqui, eu preciso colocar parafusos, né, para prender, né, a prateleira. Eu devo usar uma furadeira. Mas digamos que eu não tenho uma furadeira, ou que a minha furadeira estragou. Aí eu estou pensando como é que eu posso substituir essa furadeira? Eu passo na cozinha e vejo uma batedeira. Eu penso, funciona mais ou menos igual, né? Eu aperto o gatilho ali, gira. De repente eu posso adaptar uma broca aqui na batedeira e eu vou furar aqui. De repente eu consigo até fazer isso, adaptar uma furadeira para furar algum tipo de madeira que seja, né, não tão dura, rígida, né? Mas para perfurar uma parede de concreto, eu não vou conseguir isso com uma batedeira. Eu vou enjambrar ali a broca e eu vou ficar e não vai perfurar a parede de concreto. E no fim, eu vou danificar provavelmente a broca que eu estou usando e vou danificar também o próprio motor da batedeira. Porque eu estou exercendo sobre aquele motor uma carga para a qual aquele motor não foi preparado. Ele não foi dimensionado para aquele tipo de carga. Deus é, por assim dizer, o nosso fabricante. Ele é o nosso criador. E da mesma forma que um fabricante, quando ele fabrica qualquer coisa, ele tem o direito de dizer, olha, esse produto aqui que eu fiz, ele deve ser usado dessa e dessa maneira? Da mesma forma que um fabricante ele tem o direito de restringir os modos como aquilo que ele produziu deve ser usado, assim também Deus, como nosso Criador, ele tem o direito e a prerrogativa de limitar os modos como nós devemos funcionar neste mundo.
Deus nos criou de tal forma que se a partir da nossa fé em Jesus, nós obedecermos o seu manual de instruções, ou seja, a sua palavra, não apenas cumpriremos o propósito para o qual ele nos criou e salvou, como também encontraremos a felicidade, incluindo a felicidade eterna, a salvação, a vida eterna. Mas se nós dispusermos de nós mesmos contrariamente à sua palavra, contrariamente àquilo que ele escreveu no seu manual de instruções, se, por exemplo, eu sendo homem, eu dispor de mim mesmo como se eu fosse uma mulher, eu estou indo contra o manual de instruções. Né? Se uma mulher começa a dispor de si mesma como se ela fosse um homem, ela está indo contra o manual de instruções. Ela é como aquela pessoa que comprou um produto e, em vez de usar aquele produto segundo o manual de instruções, está querendo usar de qualquer outra forma. É como se eu, esse tablet aqui já está velhinho, mas é como se eu pegasse esse tablet aqui e quisesse usar ele debaixo d'água. Bom, ele não foi preparado para ser usado debaixo d'água. Né? O fabricante não fez com que ele fosse impermeável. Esse meu relógio aqui, ele é impermeável até a profundidade de 50 metros. Oi? Não, não testei. Não testei. Mas supostamente ele é impermeável até 50 metros. Então, se eu quiser nadar, né, e eu me encontrar num lugar onde eu possa mergulhar até 50 metros, eu posso estar usando ele, esse relógio. Mas agora, se eu baixar um pouquinho mais de 50 metros, a pressão da água vai ser tão grande que a vedação que esse relógio tem não vai suportar. E a água simplesmente vai penetrar ali no mecanismo e vai dar problema. Né? E depois eu não posso ligar pro fabricante e dizer, olha, não deu certo. Eles vão dizer, claro que não deu certo. A gente colocou ali como limite 50 metros. Tu quis ir além de 50 metros. Ó, Samsung, o tablet de vocês não funciona direito, porque, bom, eu quis usar ele debaixo d'água e não deu certo. Eles, pois é, mas a gente não preparou esse tablet para ser usado debaixo d'água. Da mesma forma, Deus vai dizer para a mulher que quer se comportar como homem, eu não te preparei para se comportar como homem. Eu te preparei para que tu te comporte como aquilo que tu é, uma mulher. Tu tá indo contra o manual de instruções. Tu tá indo contra a própria biologia e anatomia do teu corpo. Tu tá desafiando a minha boa criação. Eu quis te criar uma mulher e é muito bom eu ter te criado uma mulher, mas tu tá rejeitando a minha boa criação. Eu te criei como um homem e é muito bom que eu tenha te criado como um homem, mas tu tá rejeitando a minha boa criação. Ou a gente pode pensar na pessoa que entorpece a sua mente com bebida alcoólica ou drogas lícitas e ilícitas. Deus vai dizer para essa pessoa, eu te criei para ser livre, não para ser escravo de substâncias químicas. Eu te criei para que tu use esse teu intelecto aí que eu te dei, não para que você entorpeça a mente com álcool ou drogas ou remédios. Se dispusermos de nós mesmos contrariamente à palavra de Deus, contrariamente ao manual de instruções, então não apenas não cumpriremos o propósito de Deus para nós, como também nos destruiremos pela prática do pecado. Da mesma forma que eu vou destruir esse tablet, caso eu queira usar ele debaixo d'água, eu vou destruir a mim mesmo, caso eu, contrariando o manual de instruções, comece a praticar o pecado. Eu vou destruir a mim mesmo. Eu vou destruir as outras pessoas com o meu pecado, mas eu também vou destruir a mim mesmo. Não existe ninguém além de Deus que possa determinar aquilo que é bom e mal para nós. Porque Deus é o nosso Criador.
Se quisermos experimentar a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, temos que cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou e salvou. E cumprimos o propósito de Deus para nós quando, a partir da nossa fé em Jesus, obedecemos a sua lei. E quando obedecemos a lei de Deus, prosperaremos em tudo o que fizermos. Porque tudo o que fizermos terá sido feito conforme a lei de Deus. E Deus abençoa aqueles que obedecem. Obedeça a lei de Deus e você prosperará em tudo aquilo que você fizer, como José, que foi vendido como escravo para o Egito. Por que Deus prosperava? E olha que para José certamente não queria a prosperidade que Deus trouxe para ele, porque José preferiria não ter sido vendido como escravo para o Egito. Então note que essa prosperidade, ela não isenta ninguém de sofrimento, né? Porque certamente José estava lá preso, José prosperou na prisão, mas ele estava preso. Ele era o homem de confiança do carcereiro, mas ele era um preso. A liberdade dele tinha sido restringida. Mas tudo aquilo que ele fazia, ele prosperava. Deus prosperava ele, Deus o abençoava, porque ele obedecia a Deus. Busque ser feliz a todo custo, obedeça a lei de Deus a todo custo, procure a felicidade na lei de Deus e não no pecado, porque Deus abençoará os justos. E enquanto Deus abençoa os justos, Deus condena os ímpios. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, como a palha que o vento espalha. Os ímpios jamais encontram a verdadeira felicidade e prazer neste mundo, exatamente porque eles desprezam a lei de Deus. Eles são ímpios por desprezarem a lei de Deus e praticarem aquilo que é mal. É por isso que, em vez de prosperarem em tudo que fazem, os ímpios são como a palha. Os ímpios são como a palha que é dispersada pela brisa mais leve. Não é preciso um furacão, um tornado para dispersar a palha. Né? Basta uma brisa mais leve que possa existir. Pum. E aqui nós vemos um contraste entre as obras dos justos e as obras dos ímpios. As obras dos justos permanecem, né? Os justos não são como a palha que o vento espalha. As obras dos justos permanecem para sempre, porque são feitas em concordância com a lei de Deus. Mas as obras dos ímpios serão cedo destruídas pelo próprio Deus, porque foram feitas em desobediência à sua lei e em rebeldia contra ele. E é por isso que os ímpios não prevalecerão com Deus no juízo. E nem serão contados como pertencentes à igreja, como pertencentes à congregação dos justos. Versículo 5. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui nós temos uma referência tanto ao juízo final, que ocorrerá no último dia, como também aos vários juízos de Deus que ocorrem ao longo da história humana. Porque, por vezes, isso o Salmo 37 explora bastante esse assunto. Por vezes vai parecer que os ímpios prosperam nos seus propósitos, enquanto os justos são destruídos. Você observa ao redor os ímpios cometendo pecado, desobedecendo a Deus, e eles prosperam. Sempre dá tudo certo para eles. Já os justos sempre estão se dando mal. Obedecendo a Deus, mas sempre estão se dando mal. Por vezes, vai parecer que os ímpios prosperam nos seus propósitos enquanto os justos são destruídos. Mas seja num dos muitos juízos de Deus que ocorrem ao longo da história humana, seja no juízo final, chegará um momento em que Deus fará a diferença entre os justos e os ímpios. Chegará um momento em que Deus fará a diferença entre aqueles que obedecem à sua lei e aqueles que se rebelam contra os seus mandamentos. O profeta Malaquias fala disso, né? Eu vou ler para vocês aqui a Malaquias
a partir do versículo 3, no capítulo 3, a partir do versículo 13 até o final do capítulo 4. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus? De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Em outras palavras, do que adianta obedecer à lei de Deus? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles são a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí entra no capítulo 4. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos de estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O profeta Malaquias aqui, segundo eu entendo, ele está falando de dois juízos específicos. O primeiro, o juízo que Deus lançou sobre Israel em função da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Porque ele termina aqui falando acerca do profeta Elias, que seria enviado, e Jesus afirma que esse Elias aqui é João Batista. E João Batista, quando ele está pregando, ele percebe fariseus, saduceus vindo ao seu batismo. Ele diz: raça de víboras, quem induziu vocês a fugirem da ira que está para vir? E ele continua dizendo: olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas vem um depois de mim, que é maior do que eu. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E no contexto ali, fogo, dá para perceber que o fogo é o juízo de Deus. Porque ele afirma que Deus vai, na sua lavoura, Deus vai colher o seu trigo no celeiro, e o resto, aquilo que é palha, Deus vai queimar com fogo inextinguível. Então, quando João Batista afirma que Jesus vai batizar a sua audiência, aqueles que estão ouvindo ali, João Batista está dizendo: vocês, aquele que vem depois de mim, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está dizendo: alguns de vocês serão salvos por aquele que vem depois de mim. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Outros serão batizados com fogo. E esse fogo, esse juízo, aconteceu no ano 70. Quando Deus, Jesus, enviou os seus exércitos, os romanos, para destruir Jerusalém, por terem rejeitado a ele. Destruir Jerusalém e o templo. Então o profeta Malaquias, em primeiro lugar, ele está falando desse juízo. Mas ele também está falando de um juízo final aqui. Mas além desse juízo, desse primeiro juízo que ocorreu na primeira vinda de Jesus e desse juízo final que vai ocorrer na segunda vinda de Jesus, além desses dois juízos, há também juízos intermediários que Deus exerce ao longo da história humana.
Quando de repente Deus diz, quer saber, eu vou atender a oração dos meus servos agora. Eles estão orando já há um bom tempo, pedindo que eu faça a justiça, eu vou julgar. Eu vou condenar os ímpios. Eu vou fazer diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Então, nós temos a certeza de que chegará um momento em que Deus fará a diferença entre justos e ímpios, entre aqueles que obedecem à sua lei e aqueles que se rebelam contra os seus mandamentos, porque o próprio Deus promete isso em várias passagens bíblicas. E mais agora aqui com relação ao Salmo 1, nós temos certeza disso exatamente porque o próprio Deus aprova e recompensa o estilo de vida dos justos que vivem em obediência à sua lei. E esse mesmo Deus que aprova o estilo de vida dos justos, também desaprova e destruirá e fará perecer todos aqueles que vivem um estilo de vida que despreza a sua lei. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos justos, o estilo de vida vivido pelos justos, que é de obediência à lei de Deus, Deus conhece o caminho deles. Deus está interessado no caminho deles, de modo a garantir que o caminho deles redundará em bênção. Eles receberão a sua recompensa. Porém, o caminho dos ímpios, o estilo de vida dos ímpios, perecerá, será castigado, será destruído. Os ímpios serão destruídos. Antes de concluirmos, temos que reconhecer que não é por nós mesmos que obedecemos à lei de Deus. Não é por nós mesmos que encontramos prazer e felicidade na obediência à lei de Deus. O homem natural, da mesma forma que ele não entende as coisas do Espírito, o homem natural, ele também não sente prazer na lei de Deus. É por isso que quando você for se aproximar daquela pessoa que está enfrentando um problema para o qual você tem a solução na palavra de Deus, se aquela pessoa não for um discípulo de Jesus, antes de oferecer, na verdade você pode oferecer a solução do problema, mas você vai ter que concluir dizendo o seguinte: mas eu sei que tu não quer fazer isso, porque tu ama o pecado, né? Tu não quer fazer a vontade disso. A solução está na vontade de Deus. Tá tu fazendo isso, isso, isso e aquilo. Mas tu não quer fazer isso porque tu odeia a Deus. Tu odeia a vontade de Deus. E esse é o teu problema principal. O teu problema principal não é esse problema que tu está enfrentando no casamento. O teu problema principal é que tu odeia a Deus e a vontade de Deus. E é por isso que tu tem que te arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Ao apresentar a solução para aquela pessoa, você vai ter que pregar o evangelho para ela. Você vai ter que pregar Jesus para aquela pessoa, porque naturalmente ninguém sente prazer e alegria em obedecer à lei de Deus. A pessoa tem que ter nascido do Espírito para sentir prazer na lei de Deus. Então, não é por nós mesmos que encontramos prazer e felicidade na obediência à lei de Deus. A verdade é que se nós dependêssemos de nós, jamais teríamos prazer na lei de Deus. Jamais chegaríamos a querer a obedecer à lei de Deus, jamais quereríamos ser bem-aventurados, não segundo aquilo que a lei de Deus ordena. Nós iríamos querer ser felizes, sim, mas de acordo com aquilo que o pecado diz que é a felicidade, não de acordo com aquilo que Deus afirma ser a felicidade. Todos nós dependemos do único que verdadeiramente é bem-aventurado e feliz. O único que verdadeiramente é bem-aventurado e feliz é Jesus. Ele é o bem-aventurado por excelência. Ele é aquele que tem o ápice da felicidade. Todos nós dependemos do único que verdadeiramente jamais andou segundo o conselho dos ímpios, jamais se deteve no caminho dos pecadores, jamais se assentou na roda dos escarnecedores. Todos nós dependemos do único que verdadeiramente encontrou todo o seu prazer e felicidade na lei do Senhor.
Todos nós dependemos do único que verdadeiramente meditou na lei de Deus dia e noite. Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, foi o único ser humano que cumpriu ou mesmo cumprirá este salmo com perfeição em toda a sua extensão. Porque cada um de nós, mesmo que nós coloquemos toda a nossa energia em obedecer esse salmo aqui, em algum momento ou outro nós vamos falhar. Em algum momento ou outro, nós vamos planejar como os ímpios planejam. Em algum momento ou outro nós vamos falhar. Mas Jesus jamais falhou na obediência a esse salmo aqui. Então, Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, foi o único ser humano que cumpriu ou mesmo cumprirá esse salmo com perfeição e em toda a sua extensão. Nós, como discípulos de Jesus, apenas seguimos os passos de Jesus, apenas imitamos o seu estilo de vida, pois aquele que afirma que nele está, deve andar como ele andou, escreveu João. O estilo de vida de Jesus está descrito aqui no Salmo 1. E se nós estamos em Jesus, se nós cremos em Jesus, nós devemos andar como ele andou. Nós devemos ter o mesmo estilo de vida que ele teve, que é o Salmo 1. Obviamente toda a Escritura, mas a pregação de hoje, o Salmo 1. E mesmo quando percebermos as nossas imperfeições e falhas, os nossos pecados e desobediências, nós continuaremos firmes, com fé perseverante, confiando no perdão que Jesus conquistou com a sua morte e na justificação que ele conquistou com a sua vida. Toda a felicidade e prazer que experimentamos neste mundo e que experimentaremos no mundo vindouro, nós devemos não a nós, mas a Jesus. E é por termos sido bem-aventurados por Jesus que seguimos os seus passos em obediência a este salmo e a toda a palavra de Deus. E será com essa fé obediente que quando nos defrontarmos com as nossas falhas e pecados e com os sofrimentos e tristezas e tribulações dessa vida, nós ouviremos do Senhor Jesus as seguintes palavras, que certamente foram pronunciadas tendo em vista o Salmo 1. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Todos querem experimentar a felicidade, mas o que a maioria das pessoas não percebe e não quer perceber é que a verdadeira felicidade está na obediência à lei de Deus. E é somente na obediência à lei de Deus que surge como fruto da fé em Jesus que nós podemos experimentar toda a gama de prazeres e felicidades que Deus tem para nós. É somente a partir dessa obediência, que surge a partir da fé em Jesus, que cumpriremos o propósito que Deus tem para cada um de nós e assim encontraremos realização pessoal. As pessoas hoje em dia estão em busca, de realização pessoal. Por isso que elas estão atrás de todo tipo de coach que aparece por aí pela internet. É por isso que elas estão pagando fortunas para as pessoas para serem ensinadas como atingir a realização pessoal. E na verdade tudo isso está disponível de graça e pela graça de Deus em Jesus. Você não precisa pagar dinheiro para Pablo Marçal ou para qualquer outro coach que existe por aí para saber como atingir realização profissional e pessoal. Não. Se arrependa dos pecados, creia em Jesus e então, tendo sido renovado pelo Espírito Santo, encontre prazer e alegria na lei de Deus.
Não planeje a sua vida segundo os mesmos princípios usados pelos ímpios. Não se aconselhe com os ímpios sobre como você deve agir ou deixar de agir. Não se ajunte com os escarnecedores que, com orgulho arrogante e prepotente, pecam contra Deus, como se Deus não existisse, nem os fosse julgar e castigar eternamente. Encontre o teu prazer e felicidade na obediência à lei de Deus, e você não apenas prosperará em tudo o que fizer, como também você encontrará felicidade e prazer eternos junto a Deus. Busque ser feliz a todo custo. Obedeça à lei de Deus a todo custo. Procure a felicidade na lei de Deus e não no pecado, porque Deus abençoará os justos e destruirá os ímpios. Amém.